Mas Deus é bom, Ele é misericordioso, e Ele que fez promessa, e quando Ele faz promessa, Ele cumpre. Também conto com a ajuda, com a oração da minha esposa. Fala para ela: ora, me ajuda em oração aí, que é só Jesus na causa, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6, versículo 60 até o versículo de número 69. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 60 até o versículo 69, que diz assim a palavra: E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Versículo de número 64. Porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que não criam, quem eram os que eu havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. Acredito, irmãos, que é uma palavra já um tanto conhecida de todos aqueles que leem a Bíblia, daqueles que frequentam a escola bíblica dominical, está sempre manuseando a palavra, então começa a conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus. Eu acredito, irmãos, que o Senhor Jesus está procurando vidas para Ele usar, chamando missionários para a obra. Como que Deus chama um missionário? Irmãos, começa quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo e que o coração começa a arder. Aí ele não vê a hora de falar de Jesus, de colocar para fora aquele fogo do Espírito Santo, porque ele não pode reter o fogo de Deus na vida, porque ele vai se sentir mal, vai morrer espiritualmente, vai deixar a chama do fogo apagar. Então precisa de ser incendiado cada vez mais. Recebeu o batismo com o Espírito Santo, comece então a orar mais, a buscar mais a face do Senhor e sempre vigiar o coração, porque no nosso coração não é lugar de guardar raiva, guardar ódio, guardar rancor, guardar, irmãos, algo que alguém falou para você, uma palavra, e você ficou remoendo aquilo. No seu coração não é lata de lixo do diabo. Então por isso dê lugar ao Espírito Santo de Deus e declare para Ele nesta noite que você é um vaso de Deus e que você quer ser uma pessoa usada pelo Espírito Santo. Ele quer te dar ousadia, Ele quer te dar poder, Ele quer te encher, Ele quer te transbordar
para você falar. Quando você subir aqui, Deus vai abrir a tua boca, vai tocar nos teus lábios, você vai ler uma palavra somente, talvez um versículo, e Deus vai colocar a palavra para você falar. Glórias ao nome do Senhor. Quando você começar a orar, vai sentir poder, vai sentir graça de Deus para orar, e não vai querer parar enquanto tiver o tempo que você tomou para orar. Você vai sentir a presença de Deus. Igreja pentecostal que dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. Os crentes são tocados para jejuar, para orar, para evangelizar, para falar de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus pode fazer uma mudança na sua vida. Glória a Jesus. Assim, irmãos, como Ele tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Por isso nós, irmãos, sempre quando lemos a palavra, olhando para a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos olhando num espelho, e ela mostra para nós tudo que está em nós, que está errado, que Deus não aprova, que Ele não concorda, está na sua palavra. Quando nós examinamos a palavra de Deus, nós temos, irmãos, que é a oportunidade, quando nós meditamos, lemos, meditamos na palavra, irmãos, nós estamos dando oportunidade para Deus falar conosco. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, eu pergunto para você, porque quanto você passa tanto tempo sem ler a palavra, sem meditar na palavra de Deus? Porque perdeu o contato com os céus, não está orando mais, não está clamando mais a Deus. Esta noite é uma noite de oportunidade, e se você crê, Deus ainda não fechou a porta da graça. Ele quer derramar sobre a sua vida a tua unção, Ele quer dar dons espirituais, Ele quer usar, irmão, não somente as pessoas idosas desta igreja, não somente os adultos, mas Ele usa criança, Ele usa adolescente. Quem quer, Ele está pronto a derramar bênção em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, irmão, nós lemos esta palavra, e é uma parte muito triste, quando nós encontramos na final desta leitura, é quando aqueles discípulos voltaram para trás. Isso me chamou muito a atenção. Que título eu poderia dar a esta palavra? Para quem iremos nós? Só Jesus tem palavra de vida eterna. Glórias a Deus. Não fique pensando, cocheando entre dois pensamentos. Se você quer, se você dá lugar, se você ainda crê na palavra e crê que Deus ainda fala com você, Ele já está falando desde o começo do culto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos, irmãos, quando Deus falava com o povo de Israel, Deus, irmãos, tratou com muito cuidado este povo, mas só que o povo de Israel, eles não souberam, não deram lugar ao Deus Criador dos céus e da terra, que tirou eles lá do Egito e queria ter um cuidado especial com eles, porque Deus falava com eles e dizia que eles eram o povo escolhido, é um povo especial que Ele tinha tirado, era um povo zeloso que Ele ia dar uma terra prometida. Mas, irmãos, o povo não dava lugar à voz de Deus. Observamos a palavra do Senhor, irmãos, lá em Samuel, capítulo de número 8, aqui traz um resumo desta palavra, como este povo
Deus estava falando com este povo, Deus estava orientando este povo, Deus mandava a palavra, Deus mandava profeta, Deus dava visões, dava revelações, mas o povo continuava com o coração fechado, até que perderam a oportunidade de Deus ser o seu governador. Aquele Senhor queria governar a nação de Israel, e eles não precisariam de rei, porque Deus está levantando juízes, e Deus levantava juízes com poder, com autoridade, com unção, e livrava a nação de Israel, porque para Deus não precisava, irmãos, de exército. Aleluia, glória a Deus. Olha o resumo desta palavra, irmãos: a rejeição deste povo ao governo do Senhor, ao domínio de Deus. 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 6 e versículo de número 7. E diz assim a palavra do Senhor, também o versículo 8, diz assim: porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Que palavra? É que esse povo queria um rei. Para eles não estava mais suportando continuar só com os juízes. Queriam um rei como as outras nações. Então continuamos a palavra. Quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, porque Samuel sabia que para tomar direções, para guiar, para ser guiado, para receber orientação do Senhor, é preciso oração. Glória a Deus. E diz assim a palavra: e disse o Senhor a Samuel, depois que ele orou: ouve a voz do povo, e tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti. Não é a ti, Samuel, que os tem rejeitado. Quem é então? Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Versículo 8: conforme todas as obras que fez desde o dia que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Deus rejeitou o governo de Deus, mas o povo de Israel rejeitou a Deus, e Deus o rejeitou também, para eles ter agora o governo de Deus diretamente com eles. Por isso que levantou o primeiro rei, o rei Saul, e foi um desastre para a nação, porque não queriam ter o governo de Deus na sua vida, rejeitaram o domínio de Deus na sua vida. E se nós olharmos hoje, irmãos, para o Novo Testamento, para nossa época que estamos vivendo, olhar para hoje, irmãos, para o tempo da graça, a dispensação do Espírito de Deus, você vai ver que ele foi derramado sobre a igreja, é para nos guiar em toda a verdade, é para nos ajudar nas nossas fraquezas, é para nos ajudar na nossa oração, é para nos ajudar a cultuar a Deus, é para nos ajudar quando chegamos na presença de Deus, e nós tenhamos, irmãos, o nosso coração preparado para quando ouvir qualquer lixo do diabo atacando nós, irmãos, aí fora no mundo com falso ensinamento, nós temos graça de Deus, temos a presença de Deus, temos a unção de Deus para nos orientar. Glória a Jesus. E assim nós vemos, irmãos, já no tempo que Jesus agora está tratando com os seus discípulos, que o Senhor Jesus está agora com os seus discípulos, ensinando a eles, querendo que eles entendessem que Ele queria ser o seu principal motivo de adoração. O ser de adoração para eles é Jesus, é Deus em primeiro lugar. Jesus é Deus, é o Espírito Santo nas nossas vidas, é Deus. Ele queria ter o domínio deles,
a mente deles, quando viesse adorar ao Senhor, tivesse ligado com os céus, tivesse ligado com Deus, sentisse o coração ainda queimar na presença de Deus, tivesse sensibilidade do Espírito de Deus para ouvirem a palavra de Deus e guardar ela no coração. Glória ao seu nome do Senhor. E o Espírito de Deus, irmãos, quando nós damos lugar à palavra, Ele mostra para nós: ó, você precisa de um conserto, ó, você precisa reconciliar, ó, você precisa orar mais, ó, você precisa buscar a unção, ó, você precisa ser cheio, ó, você precisa ser renovado, renovada. Ele quer agir na sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Mas nós temos, irmãos, que quando apareceu o Senhor Jesus, que Deus o enviou, Evangelho de São João, capítulo 1, todos nós acreditamos que conhecemos esta palavra. A partir do versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que existe, nada disso, irmãos, sem ele, porque ele tudo fez. Glórias a Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Glórias a Deus. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Aí veio alguém precursor, falando dele, que viria alguém após ele. João estava batizando com água, mas estava ensinando que após ele vinha alguém, que ele não era, irmãos, capaz, ele não era digno de desatar as sandálias dos pés, que era maior do que ele. Ele é a voz, João era a voz que clamava no deserto. Alguém falava: quem é você, João? Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Sem aparência, aquele homem rude em suas palavras. Mas depois, irmãos, quando ele viu Jesus entrou na fila para se batizar. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele não vai batizar só com água, não. Ele batiza com o Espírito Santo, com fogo. Glórias a Deus. Aleluia. E aí, irmão, Jesus começou a pregar, começou o seu ministério. E nós vemos, irmãos, que até no seu batismo, Deus deu um sinal muito grande, mas nem todos perceberam aquele sinal, que é que quando Jesus foi batizado, desceu em forma corpórea como de uma pomba, o Espírito Santo pousou sobre ele, e uma voz lá do céu bradou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. E começou Jesus a pregar e a incomodar as pessoas da sua época, principalmente os religiosos, as autoridades, fariseus, saduceus, publicanos, aquelas pessoas que eram apegadas às suas religiões e não queriam abrir mão da sua religião. Mas Jesus chegou fazendo sinais, operando maravilhas, e até que Jesus fez um grande sinal aqui, irmãos, em João capítulo 6. Ele fez a multiplicação dos pães. E ali, irmão, neste sinal, nós temos, irmãos, que aqueles discípulos ficaram assim, interessados. Agora esse Jesus multiplica os pães, agora esse Jesus opera este milagre, que bom. Então começaram a seguir a Jesus com outras intenções. Olha ali, estava de olho nos bens que Jesus poderia proporcionar, em multiplicar pães, saciar a fome deles, física, espiritual mesmo, nada.
porque estavam cheios de si mesmos. Um certo pregador disse que Jesus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que estão cheios de si mesmos, que não tem espaço para mais nada, está com o coração cheio. Assim eram esses religiosos doutores da lei do tempo de Jesus. Não queriam aceitar a sua doutrina, a sua palavra. Quando Jesus começou a falar da sua missão, ele iria dar a sua vida, entregar a sua vida, e falando para eles: o meu corpo é o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E eles já ficaram assustados, porque não era isso que eles queriam. Estavam assustados com a missão de Jesus, e ele veio para dar a sua vida, entregar a sua vida por nós, na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Alguém já morreu no seu lugar, para que você hoje tenha liberdade, porque o véu do templo já se rasgou, e você pode entrar no lugar santo dos santos. Glórias a Deus. Nós encontramos na palavra de Deus, irmãos, e nós, se observar toda esta mensagem de Jesus, vai falar, nós vamos entender que Deus, irmãos, queria intimidade com o povo. Se eles, todos aqueles discípulos, aceitassem a doutrina de Jesus, eles teriam as suas vidas transformadas, mas acharam pesada demais a mensagem, não entenderam a mensagem, eles estavam, irmãos, com interesses materiais. Eu não sei qual é o desejo da tua alma aqui nesta noite, qual é a tua maior necessidade aqui nesta noite, o que você pensa, irmãos? Mas que a palavra de Deus pensa de nós, pensa de eu e de você, que nós somos todos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. E quem deve buscar ao Senhor? Somos nós, eu e você, olhando para dentro do nosso coração e ter uma conversa muito séria com a nossa alma. Assim como dizia o salmista, ele começar a discutir com a sua alma: alma, por que te abate? O que está acontecendo? Espera em Deus, Ele é a minha esperança, Ele é o meu socorro. Glórias a Deus. Ele tinha aquele diálogo, sabe por quê? Porque ele sabia entender, e o Espírito Santo mostrava para ele a hora, o momento que ele devia de se dobrar e clamar ao Senhor. Glórias a Deus. Ele não deixava a sua alma faminta, a sua alma morrendo por falta do pão lá vivo que desceu do céu. Ele entendia que o nosso alimento é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela te dá vida, vida com abundância. Deus, nesta noite quer ter um encontro com você. É nesta noite, é noite de milagre na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas esses discípulos aqui, irmãos, está tudo muito claro que eles eram falsos. Vejamos, irmãos, algumas das discussões deles. Em João capítulo 8, versículo 45 até o versículo 51, diz assim a palavra: mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, porque não credes? Versículo 46. Versículo 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes
honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eles rejeitaram a Jesus, irmãos. Por isso que o próprio evangelista escreveu que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Jesus deixava muito claro para eles: quantos profetas, quantos homens no passado queriam ter essa oportunidade, e eles olhando o mestre, irmãos, face a face, e dizendo que ele era um endemoniado. Mas Jesus dizia: eu não tenho demônio, eu honro meu Pai, e vós me desonrais. O versículo de número 59: então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, assim se retirou. Irmãos, a rejeição que eles tinham por Jesus. E hoje, irmãos, existe uma rejeição por um evangelho, irmãos, que pregamos, que não ficamos oferecendo benefícios terrenos, mas oferecemos, irmãos, um palácio. Aleluia. Oferecemos moradas eternas. E a Bíblia diz, irmãos, que é ruas de ouro. A Bíblia diz, irmãos, que vale a pena esperar. A Bíblia diz, irmãos, também que Deus nos deu uma garantia. Mas que garantia é esta? Ele nos deu, irmãos, um selo para nós, uma confirmação que isso é uma verdade. Mas que confirmação é esta? É o selo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e que realmente Ele mudou a nossa vida, mudou a nossa mente, mudou o nosso coração. Não pensamos mais como o mundo, não agimos mais como o mundo, não falamos palavrões do mundo, mas honramos a Deus, que tudo vê e conhece cada um de nós. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. São João capítulo 26, versículo 6. Capítulo 6, versículo 26, versículo de número 27. Nos diz a palavra do Senhor. 26 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Olha aí, viram um milagre, se interessaram no milagre, agora sim, Jesus vai resolver o problema do alimento, de moradia, então nem se fala, deve estar tudo certo. Uma acomodação que eles queriam as bênçãos, mas não queriam o autor da bênção. E depois Jesus diz no versículo 27: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Glórias a Deus. E assim, irmãos, nós sabemos que os milagres de Jesus, eles atraíam almas, eles atraíam vidas, mas também atraíam perseguições. Não mudou, é a mesma coisa. Se você vai pregar a palavra de Deus, pode estar preparado que vai ter rejeição, alguém não vai acreditar, mas o que leva, irmãos, no coração de uma pessoa chamada para a missão, para ser um missionário, é a chama dentro do coração. Essa chama não apaga na vida do crente, porque ela incendeia e dá ao cristão alegria. É um fogo que não pode se apagar, mas está sempre aceso quando nós estamos com o nosso altar diante do Senhor e pedindo para Ele: Senhor, aquece, não deixa apagar, não, aquece. E ali coloca jejum, oração e palavra, e a chama vai se acendendo. Quando você vai ver, Deus começa a te orientar, te dirigir, te dar graça
graça para você adorar ao Senhor. Glórias a Deus. Versículo 41, murmuravam pois dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Ele dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode dizer desci do céu? Não entenderam nada, irmãos. Mas o nosso Jesus desceu do céu, esteve aqui na terra, e Ele ainda batiza com o Espírito Santo, nos libertou, nos salvou, nos deu uma nova vida, e estamos aqui para a glória dEle. Nada vai nos impedir, nada vai barrar, irmãos, a jornada de um cristão que tem convicção. Não é qualquer modinha, não é qualquer coisa que o mundo oferece, mas, irmãos, é a glória de Deus na sua vida, na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 43. Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Nós vemos, irmãos, aqui que Jesus deu este sinal, deste milagre da multiplicação dos pães. Mas tinha alguém ali, irmãos, que estava só observando, chamado apóstolo Pedro. E nós vemos, irmãos, que nesse capítulo 6 também, que Jesus anda sobre o mar. Eles estavam na cidade de Tiberíades, foram para Cafarnaum, e Jesus deixou ele um pouco ausente. E quando eles estavam aproximadamente de 5 a 6 quilômetros no meio do mar, aí vem um vento contrário, e eles estavam lá navegando. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, irmão, sabia muito bem o que ele ia fazer. É quando você está na provação, quando vem um vento contrário, não desanime. Deus está vendo tudo. Não desanime, que Jesus vem no tempo certo, na hora certa. Não duvide do Jesus que você serve. Ele não pode ficar fora do seu barco, da sua vida. Glórias a Deus. E assim, irmãos, tinha alguém lá. Quem era? Apóstolo Pedro. Quando viram que Jesus aproximou deles, eles gritaram: é um fantasma. Pessoas que não estão preparadas nem para a presença de Jesus ficam com medo, não entendem e acham que é um fantasma. Mas, irmãos, quando Ele quer se revelar, aleluia, o coração do crente alegra. Louvado seja Deus. E queira o Senhor nesta noite está alegrando a tua alma, o teu coração, porque Ele está indo na tua direção nesta noite. Aleluia. E eles gritaram: é um fantasma. Mas Jesus diz: não temais, sou eu. E Jesus vai andando sobre as águas. Mas tinha alguém ousado ali, irmãos, e era o apóstolo Pedro. Ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, faz com que eu ande sobre as águas. E Pedro começou a andar sobre as águas. Não devemos focar, irmãos, no seu fracasso, porque ele afundou, porque ele teve medo do vento. Então ele afundou, mas ele foi o único que diz a palavra que ele teve ousadia para andar sobre as águas. Isso deu, eu acredito, para Pedro uma certa convicção de que o Jesus que ele está servindo não era qualquer um, não era qualquer um deusinho, não, irmãos. Isso deu para ele uma experiência, que na hora, irmãos, que Jesus foi falando àquele sermão, que aquela multidão começaram, irmãos, e foram todos embora, voltaram-se para trás. Aí, irmão, Jesus faz uma pergunta: e vocês querem retornar também? E mostrou para ele: olha o caminho aí, certamente, vocês querem voltar também? Mas Pedro, irmãos, já com experiência sobrenatural, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. O que aqueles falsos discípulos não entenderam, Pedro entendeu. Glórias a Deus. Pedro, irmão, acatou a palavra. Pedro falou com Jesus: Senhor, para quem iremos
todos nós. A minha pergunta para você nesta noite: para quem você irá? Não é, irmãos, para onde você irá, não é para onde. Sabemos que Abraão, Deus chamou ele para ele ir para um lugar onde ele não sabia. Mas, irmãos, Abraão não estava interessado em saber para onde. Abraão estava interessado em saber para quem ele ia, quem estava com ele, quem vai estar com você a partir de hoje, quem vai governar a sua vida, a quem você vai ouvir falar, quem você vai dar lugar, a quem voz você vai ouvir. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Estou concluindo, irmãos. Que voz você vai continuar ouvindo a partir de hoje? Para que iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. É por isso, irmãos, que às vezes sobe pessoas aqui simples, toda trêmula, com dificuldade até para ler, e não sabe, irmãos, quando lê a palavra, nós recebemos a palavra. Essa palavra é do Pai. Essa palavra me tocou, essa palavra alegrou a minha alma, essa palavra alegrou meu coração. Para quem você vai? Para quem você vai nesta noite? Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Com a orientação do pastor, queria saber se tem alguém aqui nesta noite que esta palavra tocou profundamente em você e que você quer se candidatar a ser um missionário.